Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui mais uma manhã para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido nesse dia de hoje, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas, capítulo 5, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento e convidar o Senhor para estar aqui, para fazer parte desse dia de hoje nas nossas vidas. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos, ó Paizinho, diante de Ti, para Te louvar e adorar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecer, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade e a Tua fidelidade, Senhor, para conosco todas as manhãs, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és poderoso em todo o tempo, Senhor. E a Tua graça, ela nos alcança, Senhor, cada manhã, Senhor. Muito obrigada, Deus, as Tuas misericórdias se renovam, Senhor, nas nossas vidas cada manhã. E grande é a Tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Jesus, por nós não sermos consumidos, Senhor. Que são as Tuas misericórdias, Senhor, que são as causas, Pai, pela qual nós não somos consumidos. Muito obrigada, porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é poderoso em todo o tempo. Eu sou grata a Ti, meu Deus, por cada um dos meus irmãos nessa manhã de hoje, por cada vida, Pai. Cada alma que vai ouvir essa palavra de hoje, Senhor. Toma frente, toma direção, faça o Teu querer, a Tua vontade na vida de cada um deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Gênesis. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Afasta-te ao lago e lança as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante, serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Que palavra extraordinária para a nossa vida nessa manhã de hoje. A pesca maravilhosa. Jesus estava ensinando as multidões, né? Na areia, mas ali o povo estava apertando Jesus. E Jesus decidiu entrar naquele barco, que era justamente, aleluia, o barco de Simão Pedro. Glória a Deus. Jesus decidiu entrar no barco. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Jesus decidiu entrar naquele barco para ensinar as multidões. E era o barco de Simão Pedro. Glória a Deus. Então, Jesus ensinou as multidões e depois de terminar, Jesus manda que Pedro afaste, né, o barco para o lado mais fundo e lançasse as redes novamente. Porque eles, quando Jesus chegou, eles já estavam lavando as suas redes, porque eles trabalharam a noite toda e nada haviam pescado, nada haviam apanhado. Mas Pedro disse para Jesus:
sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã de hoje por essa palavra para as nossas vidas. Glória a Deus. E Deus nessa palavra hoje, Ele quer falar na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não é hora de parar, não é hora de desistir. Pedro e seus companheiros já haviam parado, já haviam desistido, porque eles já haviam trabalhado a noite toda e nada apanharam. Mas Jesus entrou no barco. Aleluia! Glória a Deus. Jesus entra no barco e quando Jesus entra no barco, a história muda. Quando Jesus está no barco, a história muda. E quando Jesus fala com Pedro, lançai as vossas redes para a pesca, ele diz, mestre, eu já trabalhei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E é para a minha vida e para a tua vida, para nós ter um entendimento. Quando não há mais recursos humanos, Jesus, ele entra com a providência. Quando não há mais recursos humanos na minha vida e na tua vida, quando não há mais jeito para que nós venhamos a fazer, Jesus entra, Jesus mostra, Jesus diz, eu faço, porque eu sou o Deus do impossível. Então, nessa manhã de hoje, Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer, ei, não pare. Você já fez tudo que você poderia fazer, você já gastou tudo que você poderia gastar, aleluia, mas Jesus chegou, aleluia, nessa manhã de hoje, e Ele tem uma palavra para a tua vida, e é sobre essa palavra que você tem que se agarrar, é sobre essa palavra que você tem que crer, é sobre essa palavra que você tem que confiar. Aquela mulher, aleluia, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela já havia gastado todos os seus haveres, tudo que ela tinha, e não tinha conseguido a cura. Mas quando ela chegou até Jesus, ela foi curada imediatamente. Então eu quero te dizer, quando acaba todos os nossos recursos, aí é que Jesus entra, aí é que Jesus muda a nossa história, aí é que Jesus transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha vida e a tua vida, porque não tem mais o que nós fazer, nós já estamos a ponto de desistir, nós já estamos desistindo, que nem Pedro e seus companheiros já haviam desistido, porque não haviam pescado a noite toda, não haviam apanhado nada. Então Jesus chegou ali e mudou aquela história, mudou aquela situação. Então nessa manhã de hoje eu quero te dizer, ei, quando acabar todos os teus recursos, Deus entra com a providência. Quando acabar todas as tuas forças, quando você não resta mais nada em você, quando você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu paro, eu desisto, aí Ele entra. Aí Jesus, Ele entra e Ele muda a história. Porque para nós, aquilo que parece ser o fim é o começo para Deus. Aí é onde nós vamos ver o poder de Deus. Aí é onde nós vamos viver o milagre extraordinário na nossa vida. E para aqueles pescadores que já haviam desistido, já estavam com suas redes limpas, eles pegaram. Foi a maior pesca da vida deles. Eles jamais haviam pescado de tal forma, né? Que eles encheram seus barcos, ainda encheram os barcos dos seus companheiros, a ponto de quase ir a pique, de quase, né, afundarem de tanto peixe que eles haviam apanhado. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, o que Deus vai fazer vai ser grande na tua vida. A obra que Deus vai fazer vai ser grande na tua casa, na tua família. Não desista, não pare. No nome do Senhor Jesus, continue, porque Deus, Ele vai entrar, Deus, Ele vai chegar, Deus, Ele vai fazer no momento certo e na hora certa. Quando nós achamos que não tem mais jeito, que acabou, que é o fim, Deus chega e Ele entra, Ele muda a história, Ele muda a circunstância, Ele muda a situação que você está vivendo. Então não desista, não pare, continua, porque Deus está do teu lado. Jesus é contigo nessa manhã de hoje e Ele te sustenta, Ele te pega pela tua mão direita e te coloca de pé no nome do Senhor Jesus nessa manhã de hoje. Aleluia, glória a Deus, para que você possa verdadeiramente se levantar e se colocar de pé. Pedro e seus companheiros haviam desistido, mas eles voltaram para o mar. Então volte para o mar nessa manhã de hoje. Deus manda te dizer, volte para o mar, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que você não esteja vendo nada, volte sobre a palavra do Senhor, porque Ele tem poder para mudar a nossa história. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje. Que Deus vos abençoe, vos dê um dia de paz. Curte os vídeos, compartilha, se inscreve no meu canal, que é muito importante para que alcance vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Jesus entrou no barco de Pedro, não se esqueça disso. E Ele vai entrar no teu barco também. Amém? Ele já está no teu barco.
Então creia que essa história vai mudar. Você vai testemunhar do poder de Deus na tua vida, na tua casa, na tua história e na tua família. Amém? Em nome de Jesus, Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.